Quando a corrupção invade o futebol e muda o resultado do campo, qual é o melhor caminho a se seguir? Me chamo Luciana Vitorino e nesse vídeo você vai conhecer a história do ano que mudou os rumos do futebol brasileiro de um jeito que nunca foi contado antes. Então vem comigo! Já começando com uma pergunta aqui. O ano de 2005 marcou uma das maiores injustiças na história do Brasileirão? Se nos dias atuais os sites de apostas esportivas dominam o mundo do futebol, patrocinando times, campeonatos, inundando a TV e a internet com publicidade em todos os cantos, esse não era o cenário no ano de 2005. O fenômeno das bets ainda não tinha adentrado na preferência do brasileiro. Os sites que ofereciam esse serviço no Brasil eram em geral clandestinos e pouco conhecidos do grande público, ficando restrito a uma pequena parcela da população. Talvez por isso, quando o jornalista André Rizek, à época na revista Veja, recebeu uma denúncia de manipulação de resultados no Campeonato Paulista de 2005, hesitou em acreditar no esquema. Em posse de uma gravação do então árbitro Paulo José Danelon, dando justificativa aos mandantes de um suposto esquema, André Rizek pensou que se tratava de um áudio forjado. Porém, após contratar um perito e se passar por vendedor de call center, André constatou que as vozes eram compatíveis com os envolvidos e iniciou a investigação que abalou o futebol brasileiro. A capa da revista Veja, em setembro de 2005, estampava Máfia do Apito e a presença do árbitro Edilson Pereira de Carvalho. A edição trazia os detalhes do esquema de manipulação de resultados que envolvia não apenas jogos do estadual, mas 11 partidas do Brasileirão da Série A e algumas da Série B daquele ano. Edilson era o árbitro FIFA e apitava jogos importantes do futebol nacional. Trazido ao esquema por uma indicação do Danelon, o então juiz vivia uma situação financeira complicada, então foi um alvo fácil dos apostadores. A missão de Danelon e Edilson no esquema era muito simples: fazer com que as apostas dos mandantes do esquema se concretizassem. Apontado como organizador do esquema, o empresário Najib Fayad se declarou algumas vezes como um viciado em apostas. Conhecido como Gibão, ele chegou a ser detido em 2021 dentro de uma casa de jogos no bairro dos Jardins, em São Paulo, durante a pandemia. Em 2005, Najib apostava grandes quantidades em bancas físicas e fazia apostas muito simples, para determinado time vencer a partida. Cabia então a Edilson fazer com que o resultado apostado por Gibão acontecesse. Naquele momento, o campeonato era disputado ponto a ponto por Internacional e Corinthians, brigando ali pela liderança da competição. Com o esquema descoberto, o STJD resolveu anular e remarcar as 11 partidas do Brasileirão apitada por Edilson. Os jogos do Paulistão e os jogos da Série B apitados por Danelon, também apontados como objeto de manipulação, tiveram seus resultados mantidos. Olha o problemão que deu. A decisão foi bastante polêmica. Edilson não conseguiu cumprir o acordo em todos os jogos. Um grande exemplo disso foi um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Edilson deveria apitar em prol de uma vitória corintiana, mas o jogo terminou 4-2 para o alvinegro praiano. Com a remarcação, o Corinthians teve a chance de jogar novamente essa partida e venceu o time da Vila, que a essa altura já não contava mais com o Robinho, que havia sido vendido para o Real Madrid, e enfrentava um momento ruim. No saldo final, o Corinthians conseguiu 4 pontos a mais do que possuía antes das anulações, enquanto o Inter não ganhou nenhum ponto extra.
Como o campeonato acabou sendo decidido com o Corinthians sendo campeão com apenas 3 pontos de vantagem para o Internacional, a decisão pela remarcação dos jogos é até hoje vista como uma grande polêmica aí no meio do futebol. O Internacional, ao final do campeonato, chegou a fazer uma volta olímpica no estádio do Beira-Rio, considerando-se campeão. Até hoje, os torcedores colorados não aceitam os desdobramentos da máfia do apito, além de não engolirem o famoso lance de pênalti de Fábio Costa em Tinga no confronto direto entre as duas equipes já no final do campeonato. O árbitro, Márcio Rezende de Freitas, não assinalou a penalidade e ainda expulsou o Tinga. Naquela altura, a partida estava caminhando para o seu fim e o resultado era 1-1, que permaneceu até o fim do jogo. Mas e você? Você acha que remarcar as partidas foi a melhor solução após o escândalo de manipulação de resultados ou havia algo diferente que poderia ser feito? O Campeonato Brasileiro de 2005 teve um final injusto ou após a confirmação do esquema não havia como manter o resultado de jeito nenhum? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre o assunto e não esqueça de se inscrever no canal da Estádio Vox e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos futebolísticos.